Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de cada um, muito obrigado por você estar aqui me assistindo. O motivo desse vídeo é porque uma pessoa comentou num dos vídeos meus que disse assim: ué, o irmão Luciano agora está fazendo vídeo motivacional? Sim, vamos dizer que sim, mas eu estou querendo motivar a quê? O foco das minhas mensagens ultimamente está sendo motivar você a entrar em comunhão com Deus, a entrar em intimidade, a criar uma intimidade com o Senhor. E para isso é necessário uma prática. Por quê? Porque com a prática vem a perfeição. E por que orar? Por que eu estou batendo nessa tecla? Vamos orar, a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa praticar. Por quê? Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo e a gente sabe que o período do Apocalipse está chegando. Nós estamos na beirada dele. E aí eu sei que alguns de vocês podem dizer: mas espera aí, irmão Luciano, como é que você sabe que está próximo? Se ninguém sabe, ninguém tem... o calendário parece que já foi mudado, o calendário não é confiável. Amém, eu concordo com você que o calendário realmente não é confiável, Se bem que a gente consegue ter alguma noção olhando para o calendário bíblico, Eu não estou falando do calendário judaico, e nem o calendário gregoriano, que é o que a gente usa. Eu estou falando do calendário bíblico. Mas além do calendário bíblico, onde a gente pode chegar numa data aproximada de quando vai ser a vinda do Senhor, ou quando vai começar o toque das trombetas, aonde a gente pode se basear é aqui nessa estátua. Amém? E eu vou usar essa estátua para a gente definir em que tempo nós estamos na história. Amém? Nós sabemos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então a gente sabe também que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o Senhor fez o mundo em 6 dias, nos comunicando que está determinado para o ser humano 6 milênios. E nós estamos à beira de completar o 6º milênio, completar ele, fazer o 6º milênio ser completo. A gente sabe que Jesus Cristo veio no 4º milênio e nós estamos agora 2025 depois de Cristo. Mas mesmo assim a gente sabe que está mexidinho o calendário aí. Então, a gente olhando para essa estátua, que ela nos comunica o tempo, aqui, por exemplo, essa estátua, quem teve esse sonho aqui foi o rei Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, versículo 34 e 35, a gente vê que já começa por ali. Então a gente consegue ter mais ou menos a base da onde que nós estamos na história, E por quê? Porque o Apocalipse vai começar. E já pensou o Apocalipse começar e você nem tem uma comunhão com Deus, não sabe nem orar, não sabe o poder que ele tem, não sabe o poder que ele está disposto a derramar sobre a sua vida? Já parou para pensar nisso? Que terrível vai ser você saber que tem um poder na mão e você não poder usar no período da grande tribulação, porque nós haveremos de enfrentar a grande tribulação. Então eu vou sair aqui da frente e vou mostrar aqui para vocês usando essa estátua aqui. Amém? Vamos lá então. Pois bem, irmãos, eu queria que você olhasse que aqui, a estátua: cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés de mistura de ferro e de barro, Você perceba bem que o Daniel, ele viveu nessa época aqui, na época da cabeça da estátua, que foi no reinado de Nabucodonosor. E o reinado de Nabucodonosor aqui, que é lá a Babilônia, cabeça de ouro, que é também depois comunicado outras informações aqui, nesses bichos aqui, que Daniel teve o sonho. Essa estátua foi o sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou, e esses animais aqui foi o sonho que Deus deu para Daniel, a qual teve que um anjo vir explicar para ele, e também teve esses aqui, o bode peludo e o carneiro chifrudo. A gente sabe que é a Grécia, e aqui Medo e Pérsia, por isso que tem um chifre maior do que o outro, por isso que o urso aqui está com a pata levantada e tem 3 costelas na boca. Tudo isso tem informação, e tem tudo a ver com a besta lá do Apocalipse, que você sabe que a besta do Apocalipse tem corpo semelhante a leopardo, tem patas de urso e boca de leão. Enfim, eu não vou estar aqui, Corpo semelhante a leopardo, patas de urso, boca de leão,
Tá vendo? E os 10 chifres estão nessa última cabeça aqui. Igual está aqui, né? O quarto animal da visão. São 3 aqui, e o quarto animal, que é a visão, né, que Daniel ficou estupefato. Queria saber quem era esse bicho aqui, quem era essa besta. Amém? Essa besta tinha 10 chifres, né? E desses 10 chifres sai um chifre pequeno, que é o anticristo, que a gente sabe muito bem o endereço do anticristo, né? Esse anticristo, todo mundo fala que é Papa, fala que é Emmanuel Macron, fala que vem lá dos Estados Unidos, enfim, não. A gente tem sim um endereço de quem é o anticristo, mas não é disso que eu estou falando. Nós vamos falar hoje a respeito daqui, da estátua, amém? A estátua revelando os tempos. No período de Daniel, ele não tinha o cumprimento da história, que está aqui. Então ele olhava para a estátua de cima para baixo, enquanto que nós estamos aqui no pé da estátua, olhamos para a história de baixo para cima, amém? Então nós temos toda essa informação para nos basear nos tempos, por isso que essa estátua é a revelação dos tempos, amém? Então vamos comigo, acompanha. Aqui, na cabeça da estátua, que é de ouro, no reinado de Nabucodonosor, a gente vê que durou 66 anos. E depois aqui no peito, no tórax, até o abdômen aqui da estátua, quem dominou foi o governo medo e persa, por isso que tem dois braços, amém? Um por cima do outro. Por quê? Porque quem dominou, na verdade, foi a Pérsia, mas foi o período do reinado medo e Pérsia, né? Esse período, pode ver que ele é um pouco maior, comparado aqui, tá vendo? Ele é maior do que a cabeça. Né? A cabeça é pequena, não, né, sem contar essa barba, sem esse turbante aqui, a cabeça é relativamente menor do que o tórax e o abdômen aqui da estátua. Então, por isso que a estátua nos comunica que o tempo durou 308 anos, que foi Dario e Ciro, amém? E depois aqui, no período do ventre, né, do ventre da estátua e perto da coxa da estátua aqui, meus irmãos, foi o reinado de Alexandre o Grande. Esse pedaço também é um pouco menor do que o tórax e o abdômen, mas é maior do que a cabeça. Por isso, então, você vê a estátua comunicando exatamente, né, que o que é um pouco maior do que a cabeça, mas é menor do que o tórax e o abdômen, que deu 185 anos do reinado, né, e o domínio de Alexandre o Grande. Agora nós entramos depois no período da história das pernas, as duas pernas de ferro, né, que é Roma e o otomano, ou Roma ocidental, ou oriental, enfim, mais ou menos por aí, né? E esse reinado, olha para você ver, a perna, ela é bem mais longa do que o ventre, é bem mais longa que o tórax e o abdômen, bem mais longa que a cabeça, obviamente, e ela dura, olha, 622 anos, e foi de 146 a.C. a 476 depois de Cristo, meus irmãos. Amém? Agora você veja bem, é ou não é uma comunicação dos tempos a cada membro do corpo da estátua que Daniel revelou? E Daniel estava aqui estava Dario e Ciro, já passou, aqui teve guerra, a hora que saiu do reino aqui de bronze, com Alexandre Grande, teve guerra, e depois bem aqui, meus irmãos, bem aqui, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? A gente sabe muito bem, que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. A Segunda Guerra Mundial foi em 1939 a 1945, perdão, está 95, mas é 45, tá bom? Me perdoe. Aí, então você veja bem, aqui com a Segunda Guerra Mundial teve uma transição de poder, né? Teve uma transição, então aqui o reinado de Roma, reino romano e otomano, eles perderam o reinado com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ok? E depois aqui no reino, aqui nos dedos da estátua, repare que os pés da estátua, ele é bem menor mesmo. Ele se parece com qual membro do corpo em relação ao tamanho?
Ele se parece mais com a cabeça. A cabeça durou 66 anos, meus irmãos. Né? E se a guerra foi aqui ó, em 1900, vamos dizer que foi de 1914 a 1945. Está errado aqui, viu? 1995 não. 1945. Tá bom? Então, o reino aqui, ó, mistura de ferro e de barro. Lembrando que mistura, né, lá é árabe ou árabe. Então a gente sabe mais ou menos, né? A gente sabe que esse chifre aqui parece grande, mas é um chifre pequeno, né, que ele vai surgir pequeno, mas depois ele vai ascender em ascensão. Né? A gente sabe muito bem, né, que ele veio lá do povo Seleuco, né, lá dos Seleucidas. Irmãos, eu não vou falar hoje dele não, né, mas a gente tem até o endereço de mais ou menos da onde vai sair isso aqui, né, que é lá a cidade, a grande cidade de Resem, como diz lá em Gênesis. Tá bom? Depois a gente fala sobre isso, ok? Então, meus irmãos, olha bem, aqui nós estamos vivendo no período do pé da estátua, ok? No período do pé, nós estamos aqui. Se está determinado esse tempo para a humanidade viver depois ali do reinado de Nabucodonosor, né? Então, irmãos, nós estamos aqui ó, no pé, para depois entrar nos 10 dedos da estátua. O pé é mistura de ferro e de barro, ok? É uma mistura, irmãos. Né? É uma mistura de ferro e barro, que por um lado vai ser forte e por um lado vai ser frágil, né? Esse reinado que nós vivemos hoje é uma mistura, né? Vai ter um pouco do ferro e um pouco do barro, mas assim como o barro não se mistura com ferro, assim também eles não vão se misturar, eles vão tentar se misturar com casamentos, com união, né? A gente sabe aí esse ecumenismo que a gente está vivendo hoje em dia, a mistura de catolicismo com protestantismo, com islamismo, enfim. Nós sabemos, né, que está tentando haver uma grande mistura aqui, mas o ferro não se mistura com o barro, não vai se misturar. Eles vão tentar, mas não vão se misturar, ok? Agora eu quero chamar a tua atenção agora para cá. Olha só, aqui tem uma linha do tempo, ok? E aqui nós vemos aqui a Babilônia com 66 anos. Olha o tamanho do período. Eu fiz aqui uma linha do tempo. Olha o tamanho do período, ok? 66 anos. Aqui, 308 anos. O governo do Medo e Persa, olha o tamanho, ok? 185 anos foi o governo de Alexandre o Grande, que é aqui, ó, o ventre da estátua, ok? Depois aqui 662 anos, está em paralelo, obviamente, com as duas pernas, que é bem mais longa, a perna, assim como o reinado foi bem mais longo. E aí agora, que depois que termina isso aqui, ó, finaliza o reinado e aí a gente chega aqui no período dos 7 últimos anos, que está determinado para o Apocalipse, para essa humanidade. Está vendo aqui esses 3 anos e meio? São esses 3 anos e meio, irmãos. Apocalipse capítulo 13, versículo 5, que foi dado poder para o anticristo, para dominar por 42 meses, meu irmão. Então, você veja bem, deixa eu voltar aqui para frente. Você percebeu que a estátua ele comunicou o tamanho dos períodos, a intensidade não, o comprimento, aliás, o comprimento, né? Você viu a quantidade de anos que cada reinado teve, e nós vemos que aqui, ó, o reino da besta, ele é um reino muito, muito rápido, assim, ó. Lembra que está escrito assim, que nos últimos tempos o Senhor vai abreviar os tempos por causa dos eleitos? Amém? Abreviou os tempos. Abreviou ou não abreviou? Aqui, ó, 66 anos, 308 anos, 185 anos, 622 anos. E isso, cada um é um reinado. Cada um é um reinado. E cada reinado, irmão, não se engane. Não se deixe enganar. Cada reinado, cada transição de reino, houve guerra. Você acha que que Nabucodonosor entregou o reino ali, né? Aliás, foi até o filho dele, né? Belsazar entregou o reinado de boa? Não, foi tudo com guerra, tudo foi com guerra, inclusive aqui quando foi a transição, quando acabou esse reinado aqui, foi com guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí agora o último reino é o reino da besta. É o reino da besta que vai ter essa duração de 3 anos e meio. Você acha que vai ser em paz ou que vai ter uma guerra? Você acha que Deus vai mudar o padrão? Eu acho que não. Então a gente tem que se preparar. É por isso que nos últimos dias eu venho batendo na tecla para você ter um momento de oração,
Você tem que orar, você tem que buscar o Senhor, você tem que praticar a oração, você tem que ter momentos a sós com Deus, para que Deus possa falar contigo, para que Deus possa você reconhecer a voz de Deus, porque são 3 vozes que falam dentro de você. São 3 vozes, a tua voz, a voz do diabo e a voz de Deus. Então você tem que discernir quem é que está falando, não é, com você. Você acha que se começar o período do Apocalipse e Deus precisar falar contigo, você acha que você já vai reconhecer a voz dele? Sendo que Deus vai ter que dar direção para nós, vai para a direita, vai para a esquerda, fique quieto, e você vai reconhecer a voz de Deus se você não treinar. A gente sabe que tem que treinar, meus irmãos. Então é por isso que nos últimos dias eu estive chamando a atenção de todos para você começar a ter uma comunhão com Deus, porque dias de densas trevas estão para chegar. Amém? Não se deixe enganar dizendo, os pregadores por aí, quando começar o Apocalipse, a igreja não vai estar mais aqui. Não. Se começar o período do Apocalipse e você não tiver selado, meu irmão, você vai passar apuros aqui. Porque lá na 5ª trombeta, onde vem aqueles gafanhotos que vão atormentar os homens, por 5 meses, vai atormentar por 5 meses aqueles gafanhotos que têm poder de escorpião, onde tem muita divergência de quem são eles, mas eles vão atormentar os homens por 5 meses. Os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Mas é dito para esses gafanhotos, é dito assim, não toquem em nada, não toquem em erva alguma, mas só toque somente naqueles que não têm na testa o selo do Deus vivo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que lá na 5ª trombeta tem gente aqui na terra selado com o selo do Deus vivo. Então, irmãos, como que eu posso dizer, ou como você pode acreditar quando escuta alguém pregando que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, sendo que a grande tribulação tem 7 trombetas, irmão. 7 trombetas. E as pessoas dizem, a igreja vai ser arrebatada, e quem que vai ficar aqui na terra? Vai ficar os desviados, vai ficar os judeus. Pare com isso. Quem é que vai estar selado na 5ª trombeta aqui, se são os desviados? Deus vai selar o desviado? Claro que não, sendo que o selo é o Espírito Santo de Deus, é aquele que tem o Espírito do Senhor. Então, irmão, abre o teu olho, dobre o seu joelho, levante os seus olhos para o céu, de onde virá o teu socorro, porque eu mostrei para você, estamos perto de chegar o fim dos tempos. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Eu quero te pedir para você se inscrever no canal, para você fazer um comentário, para você dar um like, para você ajudar o canal. Amém? Deus abençoe a sua vida, por amor do nome dele. Amém.